ele é ministro da Igreja Batista Reformada em Russas, no Ceará. É um amigo que o Senhor tem me concedido aí na caminhada ministerial. Ele vai trazer uma palavra aos nossos corações, ligada ao tema da nossa conferência, né, que é a liderança e governo da igreja, e que os irmãos possam ter os corações receptivos à palavra do Senhor que será ministrada. Fique à vontade, servo. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco. Responsabilidade imensa estar aqui, comemorando com vocês o 24º aniversário dessa igreja, fazer parte agora dessa história. Passarei por essa história quando for contada novamente, então é uma honra para mim. Uma honra também ocupar esse púlpito, eu sei da responsabilidade, e trago saudações e as orações da nossa igreja lá no sertão do Ceará, cidade de Russas, indo para o Vale do Jaguaribe. Então é uma alegria muito grande. Eu espero que o Senhor nos conceda graça nesse período aqui, onde nós vamos falar de um tema muito particular da eclesiologia batista. Vamos falar especificamente sobre liderança, pelo menos nessas duas pregações, né? Hoje à noite e amanhã pela manhã. Domingo à noite nós falaremos de outro aspecto relacionado à edificação da igreja, à nutrição da igreja, tentando tirar o peso maior sobre a liderança e chamando todos à responsabilidade de edificação da igreja, de nutrição da igreja, de proteção da igreja do Senhor. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu chegarei nesse texto no final do sermão hoje, versículo 28 apenas. Atos 20, 28, Paulo está exortando os presbíteros da igreja de Éfeso, e ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos orar. Nosso Senhor, mais uma vez, essa igreja se coloca diante da palavra do Senhor, ó Deus, com temor e tremor, rogando que o teu Santo Espírito faça aquilo que somente, ó Deus, Ele é capaz de fazer. Falar da tua parte, Senhor. Baixar as nossas guardas, consultar, sondar e atingir poderosamente o nosso coração. E eu rogo ao Senhor, Pai, que o Senhor faça isso essa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já fazem pelo menos desde o início de 2022 que nós temos trabalhado esse assunto lá na nossa igreja. Começou na ocasião em que nós consagraríamos os nossos primeiros oficiais. Então a igreja precisava entender quem são os oficiais da igreja, os líderes da igreja e qual é o papel dele, quais são as atribuições. Então nós vamos falar sobre a liderança da igreja especificamente hoje e amanhã sobre o governo da igreja. Então eu gostaria de trazer uma introdução de suma importância, primeiramente, sobre o caráter da igreja. Então, aquilo que nós vamos refletir hoje, pelo menos as duas primeiras pregações, tem a finalidade de ratificar, de solidificar princípios e leis absurdamente bíblicas. Ao mesmo tempo que nós fazemos isso, sem esforço algum, nós evidenciaremos algumas contradições no nosso meio. Nós perceberemos contradições daquilo que nós falamos e aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós professamos e aquilo que nós vivenciamos de fato. Contradições essas
que, de forma muito natural, se apoderou das nossas igrejas, das nossas concepções do que é viver a vida da igreja, do que é fazer parte da igreja, como nós concebemos igreja. E isso ficou tão natural a tal ponto que nós sequer imaginamos que é contradição. Infelizmente, esse tipo de incoerência, ele se tornou bem natural no nosso meio. E nós sequer percebemos. Na verdade, nós só percebemos quando nós precisamos fazer uso daquilo que nós professamos. Por exemplo, se submeter à igreja, por reconhecer a sua autoridade, o seu valor. Nós professamos isso. Então, quando nós precisamos exercer isso, então nós percebemos que aquilo que nós professamos não está muito assentado no nosso coração, não está muito assentada na nossa consciência. E o meu objetivo aqui, irmãos, não é, não é lacrar, não é ser revolucionário, não é trazer uma palavra impactante, destoando daquilo que nós observamos, mas é uma palavra pastoral, não é uma palavra de um teólogo, não é uma palavra de um escritor, não é uma palavra de um pregador itinerante, é a palavra de um pastor. É a teologia aplicada de fato, observando essas verdades bíblicas. E isso acontece, irmãos, justamente devido à desconexão que nós fazemos entre aquilo que nós proferimos e aquilo que nós vivenciamos. E eu vou fornecer uma base aqui para a gente, uma base muito importante, sobre a qual nós vamos refletir, sobre o que é a igreja. A base é nós refletirmos um pouquinho sobre a igreja. A igreja é a instituição mais valiosa da face da terra de todos os tempos. E embora muitos cristãos não compreendam isso, essa é uma verdade bíblica. E embora ímpios não compreendam isso, não importa. A igreja continua sendo a instituição mais valiosa, mais importante e de maior autoridade da face da terra, pelo simples fato dela ser a única expressão visível do reino de Deus aqui nessa terra. A única. Não existe outra instituição que seja a representação visível, a expressão visível do reino de Deus desse lado da eternidade. É só a igreja que tem essa prerrogativa, é só a igreja que tem essa insígnia. Por isso existem aspectos do relacionamento de Deus com o homem que desigrejados não conseguem vivenciar. Que somente nos nossos momentos de devocionais, de solitude na igreja, não conseguimos viver, fora da igreja, não conseguimos vivenciar. Existem aspectos da nossa necessidade espiritual que nós só vivenciaremos se nós participarmos de cultos, de encontros como esses. Do ajuntamento do povo de Deus, onde Deus se revela pelo poder do Espírito Santo de uma forma singular, que preenche essas necessidades, porque Deus nos constituiu assim, necessitados desse ajuntamento. Deus colocou essas necessidades em nós. Contudo, irmãos, a forma como nós vemos, vivenciamos, protegemos a igreja, se torna ainda mais cuidadoso, zeloso e valioso quando nós nos lembramos de quem ela é. A igreja não é sua, a igreja não é do conselho, a igreja não é do pastor, a igreja é do Senhor. Nós somos meros mordomos, onde nós auxiliamos uns aos outros para que se torne expressão visível daquele que ele representa, que é Cristo Jesus. Quando nós percebemos isso, nós não formamos a igreja segundo as nossas realidades, segundo as nossas percepções, nós formamos a igreja segundo a vontade dele, porque ele é o dono. Não foi assim em Mateus 16? Mateus capítulo 16, se você quiser abrir, Pedro chega para o Senhor Jesus Cristo e expressa para o Senhor Jesus Cristo o que as multidões estavam dizendo quem ele era. E depois de proferir isso, Jesus então interpela Pedro e diz, e vós, quem dizeis que eu sois? E Pedro falando,
em nome dos apóstolos, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando o Senhor Jesus Cristo escuta isso, nós aprendemos que não foi Pedro que falou ali. Ali, na verdade, foi Deus que falou da boca de Pedro. É assim que o Senhor Jesus Cristo profere: não foi carne ou sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. E diante dessa profissão, dessa percepção, dessa revelação, o Senhor Jesus Cristo profere em Mateus 16, 18, ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, como o pastor Roberto proferiu aqui no início. E é justamente por isso que a igreja que é do Senhor não detém somente essa prerrogativa de valor incalculado, mas também é consagrada como maior autoridade na face da terra, porque somente ela faz aquilo que Deus deu poder para que ela fizesse. No versículo 18, o Senhor Jesus disse, Mateus 16, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei, é esse poder que ela tem, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E isso ecoa obviamente na eternidade. Ele está proferindo aqui palavras que atingirão o destino eterno de almas. E a igreja tem esse poder revelador, identificador e revelador de cidadãos dos céus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. A igreja tem esse poder. Mas na frente, no capítulo 18 de Mateus, aquilo que foi proferido para os apóstolos é transferido para a igreja local. O mesmo poder de identificar ligações entre eras, a era eterna e a era presente, o reino dos céus e o reino que está sendo estabelecido aqui na terra. A mesma coisa ele diz, Mateus 18, 18, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, agora falando para um âmbito de igreja local, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui a descrição, se você percebeu, é de um tribunal celestial na terra, onde a igreja é voz de Deus, cuja sentença ecoa por toda a eternidade, por identificar quem são aqueles que professam ser habitantes do reino, representantes de Jesus Cristo, cidadão do reino dos céus, vivendo nesse mundo aqui presente, nesse reino parasitário. Então, observa, o valor da igreja é muito superior do que qualquer instituição que existe na face da terra, de qualquer corporação mais glamurosa, mais poderosa do mundo. E diante dessas verdades, um cristão verdadeiro nunca dirá o contrário. Nunca um cristão verdadeiro dirá: não, pastor, a igreja não tem esse valor tanto. Também ninguém pode ser rígido, radical, ao conceber a igreja maior do que qualquer outra instituição. Nenhum cristão dirá isso, dirá? Não. Todo cristão verdadeiro, categoricamente, professará: não existe instituição mais valorosa do que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe. E mesmo formada por pecadores, e o grande lance da igreja, irmãos, é porque ela é formada por pecadores dos quais nós conhecemos os seus pecados. Então talvez seja difícil ver a beleza dela, porque nós conhecemos os pecados uns dos outros, as feridas, as mazelas, as máculas. Aí talvez seja realmente difícil conceber essa beleza, esse poder, essa autoridade, porque também nós não percebemos que nós ainda somos casa inacabada, não é? Nós estamos em construção, em edificação,
E nós não vemos a igreja como ela é, mas nós vemos a igreja como ela será. É assim que os líderes da igreja veem a igreja, não como ela é, porque traria um absurdo desânimo, mas como Cristo vê, linda, santa, pura e sem defeito, sem mácula ou ruga. Não é assim? Efésios capítulo 5. Não é assim que o Senhor vê a igreja? Então, um cristão verdadeiro, ele nunca dirá algo contrário do que eu estou proferindo aqui, nunca, a respeito do valor da igreja, a respeito da autoridade da igreja, ou seja, essa é uma declaração teórica que com muita facilidade nós encontramos na boca da cristandade, e é natural que seja assim, na verdade nós esperamos que seja assim, mas existe um contudo absurdo, existe um porém absurdo aqui, existe um entretanto absurdo. Por quê? Porque existe uma incoerência, justamente quando a teoria precisa se fazer prática. Quando você precisa mostrar que a igreja tem mais valor do que o seu trabalho, do que os seus estudos, do que as suas roupas, do que os seus relacionamentos, do que os seus prazeres, do que os seus entretenimentos. Aí, quando a igreja começa a tocar nessa realidade, há uma incoerência. Porque aquilo que nós professamos parece perder o poder, a substância, a materialidade. Ou seja, quando é necessário encarnar essas palavras que nós professamos, testificar dessas palavras, afirmar com a nossa vida essas palavras, quando nós precisamos demonstrar experiencialmente essas afirmações de valor e autoridade em uma igreja local, aí nós ficamos encurralados. Então, quando essa prova precisa ser atestada, aquele que era apenas uma declaração simples e absoluta se torna complexa e relativa. Pastor, mas não é bem assim. Entenda. Existe uma complexidade maior nisso. Agora, isso depende. Quando isso acontece, nós percebemos, irmãos, na prática, que nós estabelecemos outras instâncias de autoridade no nosso coração. Outras instâncias de autoridade superiores à igreja local ao nosso coração. Talvez a instância mais básica de autoridade superior à igreja local no nosso coração seja o nosso ego. É aquilo que nós achamos, aquilo que nós entendemos, as nossas verdades. Essa pode ser uma grande instância de autoridade no nosso coração. Não, pastor, mas eu entendo assim. Mas eu vejo assim. Outra instância de autoridade é o Estado. Aquilo que o Estado determina é lei, independente se agride um princípio bíblico. Os veículos de comunicação. Na nossa era, existem uma realidade que detém mais autoridade do que a igreja local, que são os influencers. Os influencers nas mídias sociais, eles ganham acesso ao nosso coração, ao coração da membresia da igreja, com a velocidade absurda que os pastores demoram anos para conquistar. E assim, eles ganham acesso aos corações. Assim. Pastor, o fulano falou isso. Eu aprendi com o fulano de tal que é assim que se cria uma criança. Eu aprendi com o ciclano que é assim que... Tem curso até para a gente aprender a arrumar casa hoje em dia, né? Já pensou o estado decadente das donas de casa hoje, que tem que aprender a fazer um curso para arrumar casa? Existem autoridades que superam os pastores locais, como pastores e personalidades supra-igreja local. Quando nós queremos um cúmplice para aquilo que nós discordamos da nossa igreja local, o que é que nós fazemos? Nós dizemos, pastor, mas o pastor fulano de tal, ele disse isso. Mas o pastor ciclano, ele falou aqui. Então, você percebe que parece que a nossa igreja local, ela não é tão valiosa como nós professamos ser. Qual é o ponto-chave aqui? Por que isso acontece? Por que essa chave muda radicalmente quando ela precisa ser atestada? E a resposta não é complexa, irmãos. A resposta é muito simples.
Existem alguns motivos para isso. O primeiro motivo a rigor, nós consideramos o valor e a autoridade da igreja local no sentido abstrato, ou seja, nós nunca aplicamos esse valor e autoridade da igreja local a uma igreja real, a nossa igreja real. Nós idealizamos uma igreja. Assim, olha, se a minha igreja fosse assim, então eu agiria dessa forma. Se a minha igreja tivesse nesse patamar, então eu me submeteria. Outra realidade, quando nós avançamos um pouquinho e aplicamos a igreja local de fato, nós só o fazemos com base nessa igreja ideal. Nós imaginamos uma igreja no mundo das nossas ideias, para que ela chegue no nível em que eu possa me submeter a ela. E nós não julgamos que nós nos submeteremos ao nos submetermos a uma igreja, na verdade, nós devemos nos submeter à sua liderança. Nós não fazemos essa conexão de que ser submisso à igreja é ser submisso a uma liderança estabelecida ali, porque aquela igreja, ela é representada por sua liderança. A liderança fala em nome da igreja, assim como o pastor fala em nome da igreja. Qual é o ponto de tudo isso? Viver de fato a vida cristã, irmãos, equivale a viver a vida da igreja local como o Senhor lhe colocou para viver. Quando a gente começa a perceber que a igreja local da qual eu faço parte, eu fui colocado nessa igreja pelo Espírito Santo de Deus, porque aquela igreja, ela necessita dos dons que o Espírito Santo me deu, assim como eu necessito dos dons que o Espírito Santo deu a cada um daqueles que compõem essa igreja. E nós observamos essa existência, esse misto de simplicidade e complexidade, de absolutos e relativos, de objetividade e subjetividade que compõem a igreja local, e nós percebemos que a igreja é a instituição, ao mesmo tempo que mais valiosa e de maior autoridade na face da terra, é a instituição mais complexa da face da terra. E tudo isso precisa ser harmonicamente guardado, pastoreado, para o estabelecimento e preservação dessa simplicidade em meio a essa complexidade. Deus separou homens especiais. É justamente sobre isso que nós refletiremos nesses 2 sermões. Esses homens separados pelo Espírito Santo de Deus para preparar a noiva, para entregar ao noivo. E antes de tudo, irmãos, diante de tudo que já foi estabelecido aqui, por mais que nós tenhamos todo o zelo, por mais que nós tenhamos todo o temor, por mais que nós tenhamos toda a humildade, é preciso nós reconhecermos de forma muito fundamental algo sobre a liderança da igreja. E aí essa talvez seja uma barreira que precisa ser derribada. Sem derribar essa barreira, é impossível nós vivermos a vida da igreja local desfrutando de uma liderança piedosa. Qual é essa barreira? A percepção de que a liderança da igreja não é constituída por pessoas comuns. A liderança da igreja é constituída por pessoas especialmente separadas e dotadas pelo Espírito Santo de Deus para fazer tal função, para exercer tal função. Talvez nós precisamos ainda assim derribar outras realidades dessa afirmação. Eu não sei como pastor, eu não sei como, diante dessa afirmação, possa existir orgulho, possa suscitar arrogância. Porque, na verdade, isso ressalta o peso da responsabilidade, o peso das renúncias, o peso do que é exigido.
Esse caráter especial da liderança da igreja aponta para uma tarefa especial, ao mesmo tempo que aponta para uma realidade de vida especial, onde os sacrifícios, as renúncias, a ingratidão, as dores, os desânimos serão características comuns, dia a dia, daqueles que compõem a vida da igreja. Pastor Mark Dever, acho que vocês conhecem, ele falou dessa realidade especial. Ele disse o seguinte, a liderança eclesiástica, eita, não vai dar não para falar desse jeito, irmãos. Eu acho melhor dar uma voltinha aí, fazer alguma coisa, porque eu vim de longe para falar, se eu não conseguir falar fica difícil, né? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Me permitam. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, ninguém pode roubar a atenção da palavra de Deus. Ninguém. Nenhuma criança tem essa prerrogativa. Ninguém. A palavra de Deus é o mais importante no culto a Deus. Então a gente precisa entender isso, porque senão eu vou falar aqui e vocês não vão absorver nada, porque não tem como prestar atenção, né? Nem eu consigo me concentrar, irmãos. Então dá uma voltinha, aquieta a criança, e aí depois a gente, se a criança conseguir ficar, aí você traz a criança para cá. Senão você tem que acostumar a criança a fazer parte do culto. Isso é feito no culto doméstico. Quando a criança sabe participar de um culto doméstico, então ela está apta para participar do culto público. Então, quando uma criança ela não consegue participar do culto público, isso é sinal de que ela não está sendo preparada no culto doméstico adequadamente. Então, quando você prepara a criança no culto doméstico com toda a solenidade, com toda a reverência, com todo o zelo, porque está sendo oferecido um culto a Deus ali, então a criança entende. Diante de Deus, nós silenciamos. Lá na nossa igreja, nós temos muitas crianças. São uns pestinhos, irmãos. Acabou o culto, parece que você abre a jaula. Mas na hora do culto, não. Na hora do culto, é um silêncio solene absurdo. Isso é reverência, irmãos. Isso é reverência, tá bom? Não contabiliza esse tempo que eu acabei de falar aqui. O pastor Roberto me deu só 50 minutos. Esse tempo aqui não contabiliza não, tá bom? E vocês me perdoem a ousadia, tá bom? Me perdoem a ousadia. Mas é importante frisar isso, porque nem eu consigo me concentrar e nem vocês conseguem entender nada do que eu estou falando, né? E vocês gastaram um dinheirão para me trazer aqui, hein? Aí não vai valer a pena, né? Então vamos lá. Pastor Mark Dever, falando sobre a liderança da igreja, disse o seguinte, esse caráter é especial. Ele diz assim, a liderança eclesiástica não deve ser assumida como uma resposta aos dons ou posição seculares, ou seja, se alguém desenvolve uma posição de liderança aí fora, necessariamente ele vai exercer uma posição de liderança dentro da igreja. Não, esses paralelos não existem. A liderança da igreja deve ser confiada àqueles que parecem evidenciar em sua própria vida e são capazes de promover na vida da igreja como um todo a obra santificadora e edificante do Espírito Santo de Deus. A liderança da igreja deve ser constituída por irmãos que são instrumentos de graça para a edificação do povo, são forjadores de alma, são médicos do espírito, são aplicadores das expressões divinas para a edificação do povo de Deus. Se você ler qualquer literatura puritana, você perceberá que a concepção sobre pastores, presbíteros, diáconos é no mais elevado nível. Irmãos que vêm no sacrifício a mais absurda graça de devoção ao Senhor. A questão aqui é, por que nós iniciamos a nossa reflexão falando sobre a igreja? Porque se a gente não compreender o valor da igreja, a solenidade da igreja,
a reverência da igreja, a dignidade da igreja, nós não vamos estar nem aí para a sua liderança. A liderança pode ser qualquer um, porque nós não entendemos o que precisa ser guardado, nós não entendemos o que precisa ser preservado. É a noiva, sabe? Quando o irmão, por exemplo, está em litígio com outro irmão e ele quer, porque quer afirmar a sua vontade, estabelecer a sua lei, a sua justiça, e ele categoricamente diz assim: não, pastor, mas eu tenho provas, eu estou certo. Não, pastor, mas foi o irmão que me defraudou, foi o irmão que agrediu a minha dignidade. E aí você o questiona por saber do que significa a igreja, você questiona simplesmente assim: mas por que essa luta tão grande para estabelecer a sua honra? Por que essa luta tão grande para estabelecer que você está certo? Porque todo esse litígio, toda essa contenda vai trazer mácula para a igreja, vai trazer desarmonia para a igreja. Entenda, a igreja não é fundamentada na tua vontade, a igreja é do Senhor. E será que você não pode pagar o dano necessário para que não haja desarmonia no corpo de Cristo? Para que não haja desavença no corpo de Cristo? Porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. A nossa confissão fala muito, o maior capítulo da nossa confissão de 1:9 verso sobre a igreja, capítulo 26. O capítulo 26, o parágrafo 9, fala dessa solenidade da separação de homens específicos, essa necessidade que a igreja tem de identificação. Esse é o papel da igreja, é identificar aqueles que o Espírito Santo dotou, aqueles que o Espírito Santo tocou, atingiu, separou, com características diferentes, com poder diferente, com discernimento diferente. Esse é o nosso papel. O parágrafo 9 fala sobre isso. Bom, eu não vou ler para nós ganharmos tempo aqui. Mas talvez, irmãos, realmente a grande questão seja a forma como nós concebemos a liderança do nosso coração. Por exemplo, a liderança exige fé. E isso é uma beleza absurda na eclesiologia batista. Porque somos nós, como igreja, que nós identificamos, reconhecemos e separamos aqueles que vão nos liderar, aqueles que vão nos conduzir. Então, observa como, se nós fazemos todo esse processo, é necessário fé de que esses são constituídos pelo Espírito Santo de Deus. Liderança não precisa de convencimento, irmãos. Não precisa de convencimento de que aquilo que está sendo dito precisa ser compreendido por mim, para que então eu aceite. Liderança é confiança. É entrega do coração por parte dos liderados. Liderança não equivale a se submeter por influência, simplesmente porque foi dessa forma que Deus constituiu a igreja dele. Nós reconhecemos aqueles que foram dotados pelo Espírito Santo de Deus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, ciente de que esses nos conduzirão. E então nós confiamos de que o Senhor nos conduzirá por meio de pecadores. Então, observando estritamente a forma comum de abordar esse tema da liderança, vocês podem observar que eu não estou me detendo em aspectos mais técnicos, aspectos mais estruturais, porque eu sei que vocês já conhecem isso, vocês já estudaram sobre isso. A constituição ou o perfil de um presbítero, nós vamos ver um pouquinho, mas a constituição e o perfil de um diácono, o meu ponto os diáconos, aquilo que era exercido pelos profetas e pelos sacerdotes, foi assimilado pelos apóstolos, que depois foi assimilado pelos presbíteros. Representar Deus diante dos homens e representar os homens diante de Deus. E nós temos os diáconos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1, fala sobre isso. O próprio Atos, capítulo 20, fala sobre isso mesmo. Esses são os oficiais
destinados pelo Senhor à nova aliança. Atos, presbíteros e diáconos. Então, qual é a constituição da liderança da igreja? E aí, irmãos, pensar sobre liderança na igreja é diferente de pensar sobre qualquer outro nível de liderança ou qualquer outra estrutura de liderança, porque de cara nós já pensamos em hierarquias, né? Tem o diácono, então tem os presbíteros. Se a gente for para igrejas pentecostais, nós vemos várias escalas em que realmente as estruturas lá são galgadas. Ele vai passando de um nível para o outro até chegar-se a um dirigente, até chegar-se a um presbítero, até chegar-se a um pastor. Mas essa é uma concepção absurdamente errada de observar a constituição da liderança da igreja. Na liderança da igreja, e isso é muito importante, e essa é uma das reflexões mais básicas, porque os nossos próprios relacionamentos não suportam isso. A nossa constituição como povo de Deus não suporta pensar em hierarquias em caráter corporativo. Observa, todos nós pertencemos igualmente a Deus. Nós somos iguais perante Deus. Todos nós somos irmãos em Cristo. Todos somos especiais perante Deus. Todos nós somos geração eleita. Todos nós somos sacerdotes. É a doutrina do sacerdócio de todos os santos. Todos nós temos a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma esperança, o mesmo Espírito. Mas nós precisamos pensar em outro aspecto, por outro lado, sobre a liderança da igreja. Quando nós não desejamos nos submeter à liderança da igreja, nós usamos justamente esses argumentos que eu acabei de proferir para reforçar que nós não devemos nos submeter à liderança da igreja, porque nós somos iguais. Eu não sei se vocês já passaram por experiências assim, eu não sei se vocês já foram colocados em um desses lados, onde a liderança da igreja é peitada, onde a liderança da igreja é encurralada, onde a liderança da igreja é colocada sobre a parede, justamente por causa disso. Pastor, nós somos iguais. Essa questão de liderança foi criada por homens. Essa questão de hierarquia foi estabelecida por homens. Mas entenda, quando nós pensamos sobre questões hierárquicas, nós caímos justamente nesse erro. Mas a liderança da igreja não diz respeito a hierarquias, irmãos. Não existe graus de hierarquia na igreja do Senhor. O que existe é honra, respeito e submissão devidos e determinados diante dos dons recebidos para o exercício da função desempenhada e da responsabilidade confiada por Deus. Agora vocês percebem a beleza da Igreja Batista? Quando o Senhor nos leva a identificar aqueles que Ele marcou. É isso que acontece na Igreja Batista. O Senhor marca alguns no nosso meio. Com dons especiais, com percepções especiais, com discernimento especial, com uma visão singular. Uma visão tão singular que diante dessas percepções você diz assim, olha, eu nunca percebi isso. 2:2 assim, ó, e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Entenda. Não é a qualquer um, não. Porque a igreja está encharcada de pessoas de caráter. É por isso que nós reconhecemos essas pessoas como crentes. São pessoas de caráter. Mas existe a especificidade aqui. O que é homens fiéis aqui? Fiéis não é ter fé. Fiéis é alguém confiável para fazer uso adequado daquilo que foi confiado a ele. Qual é esse uso adequado? É essa transmissão. Ele sabe que aquilo que ele recebeu não é para ele, é para a edificação do corpo. Como é que nós sabemos disso também? Pelo que ele disse anteriormente. No capítulo 1,
nessa mesma carta, no versículo 13, ele diz assim para Timóteo, as suas últimas palavras, ele diz, mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. E aí vem um versículo que nos causa temor, nos faz tremer os pés. Guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo está professando ali que ele guardou o bom depósito. O que foi que custou para Paulo? Se você observar a última carta de Paulo, não tem autocomiseração, não. Paulo não está se colocando como vítima, não. Na verdade, Roma está pensando que prendeu Paulo e muitos consideram que Paulo está na antessala do martírio, mas na verdade Paulo está prestes a passar a ponte em que ele encontrará o seu Senhor, aquele por quem ele viveu e aquele por quem ele vai morrer. É vitória para Paulo. É por isso que no capítulo 4 ele pode dizer, completei a carreira. O que é completei a carreira? Guardei o bom depósito. E aqui existem muitos testemunhos, irmãos, daqueles que abandonaram Fígelo, Hermógenes, Demas, que amaram a si mesmo e o presente século, que não guardaram bom depósito. E essa vai ser uma das grandes tristezas do ministério. Nós prepararemos homens que nos abandonarão. Nós instrumentalizaremos homens que não guardarão o bom depósito. E essa é uma dor que a rigor a igreja não sente. Os pastores sentem. A dor do abandono. O peso da ingratidão. Na verdade, o pastor, ele é um colecionador de ingratidões. Mas, à medida que isso acontece, ele não é vítima. Ele entende que é um privilégio. Cada suor derramado, cada lágrima vertida, cada sangue drenado. Então, entenda, não há orgulho ou arrogância ou prepotência nesse caráter especial. Há peso, contrição e a mais absurda honra. E mais uma vez, a beleza da Igreja Batista, porque a Igreja Batista reconhece esses. E a Igreja Batista entende que esses são instrumentos de Deus para forjá-lo. Então, irmãos, por causa do tempo, como eu disse para vocês, desde 2022 eu estou falando sobre isso daqui. Então, eu poderia falar muito sobre isso, eu tentei resumir algumas coisas. Então, para falar um pouquinho sobre os diáconos e os presbíteros, nós temos que correr um pouquinho. Então, eu quero falar um pouquinho sobre os diáconos. Quem são os diáconos e quais são as suas atribuições? E eu vou fugir um pouquinho dessa parte mais técnica conhecida e trazer a aplicação de fato. Então, quem são os diáconos? Abre em Atos capítulo 6. O surgimento da função dos diáconos antecedeu o seu ofício. Atos capítulo 6, nós não vemos o estabelecimento do ofício, nós vemos o estabelecimento da função. Assim como o próprio estabelecimento da função dos diáconos antecedeu a dos presbíteros, porque esses estavam sendo cumpridos pelos próprios apóstolos. E isso é importante por quê? Porque sem o exercício da função dos diáconos, não seria possível a qualidade de serviço da função dos presbíteros. Então, quem sucede os apóstolos? Os presbíteros. Os presbíteros sucedem os apóstolos. Então, aquilo que os apóstolos faziam, eles constituíam presbíteros nas cidades, nas igrejas, para que eles pudessem continuar a obra dos apóstolos, sem os prodígios e os caráteres especiais para o estabelecimento da igreja do Senhor, porque isso já foi posto. Então, Atos capítulo 6, vamos ler e eu farei algumas observações aqui. Observa que, primeiro de tudo, foi a necessidade que gestacionou a função. É muito importante você entender que eles pararam no obstáculo. Olha, da forma, nós encontramos essas dificuldades e a gente não pode avançar. Não tem como nós avançarmos, nós temos que resolver isso. E para resolver isso, então,
a função diaconal foi estabelecida. Caso contrário, eles não conseguiriam avançar. Observa aí, capítulo 6, versículo 1, né? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, ou seja, o crescimento exigiu algo, com o aumento vem o quê? Maior responsabilidade e desorganização e necessidade de organização. Aí ele vai dizer o motivo da função, que deu motivo ao ofício. Houve murmuração dos helenistas, ou seja, os judeus encharcados pela cultura greco-romana. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O que quer dizer isso? Desarmonia, falta de unidade. Então, não era somente distribuir os alimentos, era oferecer os subsídios necessários para que a harmonia e a unidade não fosse quebrada. Versículo 2. Então, diante disso, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, o que é que eles vão dizer assim? Observe entre vocês aqueles de caráter, aqueles que já servem vocês sem ter essa separação oficial, porque nós vamos reconhecê-los com uma função específica. É isso que ele vai dizer aqui, Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, resolver aquilo que estava causando desarmonia, falta de unidade, apagar o incêndio. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Eles precisavam identificar algo. Não somente reputação, mas cheios do Espírito. Olha o discernimento necessário aqui. Cheio do Espírito e sabedoria, aos quais encarregaremos, ou outorgaremos, ou consagraremos desse serviço, que não pode ser reservado a nós. É um serviço necessário, não por causa do alimento em si, mas por causa da falta de unidade e desarmonia que isso estava trazendo. Versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos aquilo que é prioritário a nós, a oração e o ministério da palavra. Por quê, irmãos? Porque sem a oração e o ministério da palavra, não tem como avançar a igreja do Senhor. Versículo 5. O parecer agradou toda a comunidade, a igreja. E elegeram, então vai dizer, Estevão, e começa a descrever. Versículo 6. Apresentaram perante os apóstolos. Olha, interessante. A igreja apontou, mas quem separa, quem escolhe, quem outorga, eram os apóstolos aqui. E estes, orando, lhes impuseram a mão. Então, um detalhe aqui muito interessante, irmãos, muito interessante. Observe o destaque de Lucas no versículo número 1. O versículo 1, o crescimento encontra o obstáculo. Os apóstolos identificaram algo, olha, se nós não resolvermos isso, nós não conseguiremos mais avançar. Nós vamos emperrar aqui. Agora, depois de criar uma estrutura de serviço que possibilite o crescimento, Lucas atesta algo, somente depois disso. Olha o que ele diz no versículo 7. Ele diz assim, crescia. O que crescia? Os discípulos? A igreja crescia? Não, aquilo que foi interrompido o seu crescimento. O que crescia? A palavra de Deus. Por quê? Porque os apóstolos, eles puderam se preocupar com aquilo que era destinado a eles. E em Jerusalém se multiplicaram o número dos discípulos. Olha o efeito colateral da fidelidade ao ofício. Também muitíssimos sacerdotes obedeceram à fé. Ou seja, as necessidades da igreja enfatiza a diaconia como um instrumento de viabilização e potencialização do ministério apostólico, que é o ministério da oração e da palavra, que foi assumido posteriormente pelos presbíteros. Irmãos, deixa eu dar uma definição para diáconos aqui, bem resumida. Um diácono é alguém imitável, um homem sábio, separado e dotado por Deus para o serviço de edificação da igreja, cuja função, entenda, a função não é cuidar simplesmente da zeladoria. A função não é abrir portas.
A função não é tão somente preparar os elementos da ceia, vai muito além do que isso. Cuja função é manter a unidade e a harmonia na igreja, e esse é o termo-chave, desobstruindo ou desentulhando o caminho para o ministério da palavra. Essa é a função diaconal. É fazer com que os presbíteros da igreja não se preocupem com aquilo que eles podem resolver, os diáconos. Existe uma promessa específica no versículo 13 de 1 Timóteo 3, que realça o caráter oculto da função diaconal. O ministério diaconal bem-sucedido é um ministério que simplesmente não aparece. Quando ele aparece? Quando a unidade está sendo observada, quando a harmonia está sendo observada, quando os necessitados da igreja estão sendo alimentados, aconselhados, quando estão sendo assistidos, é esse o termo. Então você percebe que a diaconia ali funciona adequadamente. Vai muito além de aspectos estruturais e financeiros da igreja. E quanto aos presbíteros, irmãos? Uma definição para os presbíteros. Diferente dos diáconos, os presbíteros eles são encarregados pelo governo da igreja, pela liderança da igreja. Eles são os líderes da igreja. São aqueles que foram separados por Deus para governar a igreja do Senhor. Isso nós veremos amanhã, mais especificamente. Mas 1 Timóteo 5:17, Paulo diz assim: devem ser considerados merecedores e dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, que governam bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E é importante lembrar aqui, se a sua concepção de ofício está ligada à hierarquia, você nunca vai entender isso. O ofício está ligado ao quê, irmãos? Ao dom. Não está ligado à hierarquia. O ofício está ligado ao dom que foi recebido. Isso é vocação. Não existe uma estrutura hierárquica aqui. Não existe. O que é que a igreja faz? Identifica o dom. Então, ela pode separar ou não para o ofício. Nós vamos ver isso mais especificamente domingo à noite. Essa questão de se eu tenho o dom, eu tenho que exercer o ofício. E se eu quero exercer o ofício, eu preciso ter o dom, né? Então, o que a igreja faz é identificar, experimentar, separar, experimentar e consagrar. É isso que a igreja faz. Não imagine, o que é o dom, irmãos? O dom é o poder e a capacitação necessária para suportar o ofício para o qual você é chamado. Isso é o dom. Então, se você pega alguém que não tem o dom para exercer o ofício, o que vai acontecer? Ele vai corromper o ofício ou vai morrer no ofício. Porque ele não tem o dom para isso. O caráter especial é a preservação do Espírito Santo de Deus para o exercício da função. Então, o maior dom do ofício é a perseverança. Por quê? Porque mesmo diante de tudo, nós simplesmente não conseguimos entender porque eles não desistem. Maltratados, ignorados, desanimados, surrados, feridos, abandonados, mas eles não desistem. Por quê? Por causa do dom. Por causa do dom. É por isso que eles não desistem. Então, deixa eu pular aqui meio mundo de coisa e vamos para Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Quais são as funções dos presbíteros? Eu sei que o pastor Alberto me deu 50 minutos, mas como sempre tem 15 minutos a mais, né? Primeiro, vida de oração e o ministério da palavra. Essas são as maiores atribuições ou as atribuições basilares. Vida de oração, ministério da palavra. Mas nas exortações que Paulo dá, imagina o que está acontecendo. Paulo está seguindo para a sua terceira viagem missionária. Mas ele interrompe isso.
Por que ele interrompe a sua viagem? Ele partiu para a sua terceira viagem missionária, mas ele é interrompido pelo Espírito Santo de Deus, porque o coração dele ficou constrangido pelo Espírito Santo de Deus para ele mais uma vez exortar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, de Mileto, ele manda chamar os presbíteros, cerca de 50 a 60 quilômetros de distância, sem carro, sem moto, sem ônibus. E ele ficou ali esperando os presbíteros para que viesse, para que ele pudesse dar uma profecia. Então, quando Paulo ele fala aos presbíteros, ele não está falando de uma suposição, ele não está falando de uma possibilidade, ele está profetizando, ele está dizendo aquilo que vai acontecer. Dentre vós penetrarão lobos vorazes, e entre vós mesmos se levantarão feras. Essa é uma profecia, não é uma possibilidade. Então Paulo precisa garantir que aqueles irmãos, aqueles presbíteros entendam adequadamente que eles precisarão dar a vida por aquela igreja. Eles não fizeram isso, é tanto que Paulo envia quem? Timóteo. Eles sucumbiram, eles não fizeram isso. E aí Paulo envia Timóteo para socorrer aquela igreja. Olha como é interessante, aquela igreja sucumbiu pelo líderes judaizantes e gnósticos. Qual foi o antídoto de Paulo? Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, profundamente convicto da sua vocação. Um homem. Esse foi o antídoto para uma igreja que estava se corrompendo. Um homem marcado, dotado e separado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá, Atos capítulo 20. Versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, vamos, nesse breve versículo, nós temos inúmeras atribuições para os presbíteros. Primeiro, pastorear a si mesmo. Olha o que ele diz no início, atendei por vós. Aqui ele está exortando para um estado de prontidão, um estado de alerta contínuo. Isso porque, com muita facilidade, irmãos, nós nos esquecemos de nós mesmos e dos nossos para cuidar da igreja do Senhor. Isso acontece com uma facilidade absurda. Em primeiro lugar, a sua integridade espiritual precisa ser guardada. A sua saúde emocional precisa ser conservada. O seu bom testemunho precisa ser preservado. Sua família precisa ser mantida como exemplo de piedade. Atendei por vós, sobretudo. Segundo, proteger o rebanho. Aquilo que foi exortação para atender por vós, também segue como exortação para o rebanho. Atendei por todo o rebanho. E o mesmo empenho que precisa ser oferecido para o cuidar de si mesmo, por causa dessa união entre o pastor e aqueles que são pastoreados, o mesmo empenho precisa ser exercido para o cuidado do rebanho também. É interessante essa relação de cuidado pessoal e cuidado do rebanho, ou seja, para que o rebanho seja cuidado, o pastor precisa ser cuidado. E essa é uma realidade absurdamente esquecida entre as igrejas. Outra atribuição, supervisionar o rebanho. Olha o que ele diz, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu episcopos, bispos, ou seja, supervisores. Literalmente essa palavra quer dizer aqueles que olham de cima. Por isso que são supervisores. É exigido um olhar intenso, intencional sobre o rebanho do Senhor. Por isso, irmãos, esses homens que são separados com essa especificidade de dom, eles enxergam aquilo que muitos sequer percebem. Eles farejam o odor de bodes e lobos no meio do rebanho, que muitos de nós sequer conseguem perceber. Então, a unidade ela precisa ser forjada e mantida, a harmonia ela precisa ser cultivada e protegida. Próxima atribuição, pastorear o rebanho. É o que ele vai dizer em seguida, para pastoreardes a igreja de Deus.
O pastoreio precisa estabelecer e conservar a unidade do rebanho do Senhor, e para isso é necessário considerar a diversidade do cuidado. Ou seja, essa diversidade, ela exige que eu trate uns diferente dos outros, por causa da especificidade de cada um, por causa da particularidade de cada um. Quando Paulo escreve a Timóteo, em sua primeira carta, no capítulo 5, esse texto fala especificamente disso. Capítulo 5, 1 Timóteo, versículo 1, diz assim, não repreendas. Olha a diversidade aplicada no pastoreio. Às vezes as pessoas dizem assim, né? Pastor, o senhor está tratando fulano diferente de ciclano. Pastor, todos nós temos que ser tratados iguais. Mentira, irmãos. Isso é a ruína do ministério pastoral. Cada um tem que ser tratado de acordo com as suas lutas, com as suas particularidades, com as suas especificidades. Essa é a orientação do próprio apóstolo Paulo. Olha, 1 Timóteo 5:1 diz assim, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda pureza. Próxima atribuição e última, preservar o rebanho. É como ele finaliza o versículo, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E talvez, irmãos, esse seja o principal motivo de toda a tensão envolvida no ministério pastoral. A profunda convicção de que nós estamos cuidando de um tesouro que não é nosso, de um tesouro do qual nós prestaremos conta, mesmo sabendo que nós somos insuficientes para essa obra. Lembre lá? Edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. O rebanho não é do pastor. O rebanho não é dos presbíteros. O rebanho é do Senhor. E Satanás sempre vai nos cirandar diante dos erros que nós cometemos. Nessa identificação de ligar e desligar, sabe? Senhor, será que foi isso mesmo, Senhor? Nós não identificamos evidências de conversão. Mesmo diante da dor, do choro, da agonia na alma, nós precisamos cumprir com a nossa responsabilidade. E Satanás sempre vai nos cirandar. Será que eu fiz o que era esperado, meu Deus? Será que eu estou preservando de fato? Observa como homens assim são raros. Observa como homens assim têm um caráter especial. E eu quero trazer 3 citações para vocês. Uma de John Owen, um puritano, e 2 de George Whitefield, o evangelista puritano. John Owen disse assim, sempre foi. Olha essa percepção, irmãos. Vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Sempre foi e sempre será verdade. Em geral, que tal o pastor, tal o povo. O povo ao qual ele pastoreia será um espelho dele. Qual é a diferença entre igrejas saudáveis e igrejas enfermas? Qual é a diferença entre igrejas piedosas e igrejas carnais? A diferença é só uma: a sua liderança. Simples assim. Essa é a única diferença entre igrejas. George Whitefield disse assim, olha a concepção profunda, em alto nível, sobre os ministros de Deus. Ele diz assim, o ministro morto sempre fará um povo morto. Ao passo que, se os ministros forem aquecidos com o amor de Deus, eles não podem deixar de ser instrumentos de difusão desse amor entre os outros. Ele continua e diz assim, como Deus não pode enviar maior bênção para uma nação ou para um povo do que dar-lhes ministros fiéis, sinceros e justos. Da mesma forma, a maior maldição que Deus pode enviar sobre um povo nesse mundo é entregá-los a guias cegos, não regenerados, carnais, mornos e não qualificados. Quando nós olhamos as igrejas ao nosso redor,
se nós tivermos um mínimo de sensibilidade na alma, nós perceberemos o que é ser escravos de homens que não amam a Deus e o que é ser cuidado por homens que amam o Senhor acima deles mesmos. Nós entenderemos porque os puritanos diziam que homens assim são dons de Deus para a igreja do Senhor. Vamos orar, irmãos. Meu Senhor, obrigado, Deus, por nos alertar com essa palavra tão necessária para os nossos dias. Que nós possamos olhar a igreja do Senhor como o Senhor olha, meu Deus. Que nós possamos olhar para a noiva de Cristo assim como Ele vê, meu Pai. Que nós possamos zelar por aqueles que zelam por nós. Aqueles que são realmente preocupados com a nossa alma. Ajuda-nos, ó Deus. Que o nosso ego caia por terra. Que as nossas guardas sejam baixadas. Ó Senhor bendito, que nós possamos entender o privilégio, nesse mundo tão corrupto, materialista e imoral, de ver ao nosso redor homens dos quais a história conta, Deus. Homens que dão a própria vida para cuidar da noiva de Cristo Jesus, meu Deus. É em nome dele que rogamos a Ti. Amém. Muito obrigado, irmãos. Irmãos, obrigado, Elivando. Neste momento nós iremos caminhar para o término da nossa reunião de hoje. Eu queria ter mais tempo para a gente ter um momento de perguntas para o pastor Elivando, mas nós vamos deixar esse tempo reservado para amanhã, tá certo? Amanhã pela manhã, no horário da nossa escola bíblica dominical. Os irmãos que têm alguma pergunta a fazer diante do que ele pregou nessa noite de hoje, guarde aí, amanhã nós teremos essa oportunidade, tá bom? Vamos ficar de pé.